E aí a gente tem um outro paradigma mais ou menos quebrado em Apocalipse, porque a gente pensa muitas vezes que Apocalipse só foi escrito para encorajar cristãos que estavam sendo perseguidos. E não, Apocalipse é tipo uma mini bronca de Jesus para a igreja que tinha se adaptado ao padrão do mundo, porque ela tinha simplesmente esquecido que Deus ainda está presente na criação. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 583. Eu sou o Rodrigo Bibo e tamo muito chique. Sim, meus amigos e minhas amigas, você vai acompanhar o BTcast que nós gravamos ao vivo, diretamente de Londres. Isso mesmo, gravamos um BTcast diretamente da Terra da Rainha e foi incrível. Aliás, ano que vem, em setembro de 2025, estaremos, se Deus quiser e assim permitir, mais uma vez em Londres para um BT Day incrível. Vai ser, gente, assim, ó, o tema já tô alinhando aqui com a galera, vai ser muito legal. Aliás, teremos vários BT Days em 2025. Fique atento às redes sociais do Bibotalk. Sério. Já segue aí, @Bibotalk, aciona o sininho. Para não perder mesmo, segue a gente no canal do WhatsApp. Sim, no seu WhatsApp você pode ter informações do Bibotalk. Não somente informações, mas como reflexões teológicas. Temos um canal do WhatsApp e você pode fazer parte dele. Aliás, canal esse reconhecido pela Meta. É um canal oficial do Bibotalk. Ó, que estamos chiquérrimo, tá bom, gente? Ó, o link vai estar aqui na descrição deste BTcast. Mas é isso, gravamos ao vivo esse BT Day lá, então vai estar toda uma galera, a gente falou sobre Apocalipse, enfim, você vai curtir esse episódio, até porque episódios gravados ao vivo, eles têm uma vibe bem legal, então acompanhe. Muito bem, começa mais um BTcast, o primeiro gravado nas Europas, em Londres. Garoto! Meu Deus! BTcast gravado ao vivo no BT Day de Londres. Fala, Cacau. Todos os BTcasts que tem o Milho são gravados na Europa. É verdade, sempre que o Milho participa tem... E por um tempo o Alex também tinha a cota europeia. Foi gravado na Alemanha. Foi gravado na Alemanha, muito bom. Eu sou o Rodrigo Bibo e vamos tudo morrer. Nossa. É bem melhorança isso. Eu concordo. É bem... Pra quem não conhece, melhorança é pessimista. Isso. Só não é niilista porque é crente. Mas enfim, isso é um outro assunto. Eu sou o Alex e comece com expectativas baixas para ser surpreendido depois. Nossa, tá num tom bacana esse podcast. Eu sou Alexandre Melhorança aí, não sejamos bestas, mas apocalípticos. Muito bom. Isso foi sensacional. Meu Deus. Agora eu quero ver o Fontana superar isso. Não sejamos bestas, sensacional. Tem muita gente já com a marca da besta aí, né, mano? Impressionante. Eu sou o Cacau Marques e procura-se uma igreja para o fim do mundo. Boa! Mano, eu quero um livro sobre isso, mano. Mais um nosso aí de teóricos que a gente cria, mano. Procura-se uma igreja para o fim do mundo. Cara, quem quer um livro sobre isso? Mano, já põe no chat GPT aí, vamos fazer. Mano, sensacional. Não entrega, ou não pode e aí entregar. põe coautoria anticristo, né? Massa, mano, procura-se uma igreja. Já tem um livro com esse nome, não tem? Não, eu criei, disse que ia escrever um livro sobre isso. Não, porque você tá jogando meu livro para todo mundo aqui. Não. Não, brincadeira. Cara, é muito bom um livro com esse nome, mano. Nossa, eu quero, Cacau. Nossa, muito bom. Procura-se, enfim, vai. Quem é o Vitor? Eu sou o Vitor Fontana e se o Ocidente tivesse entendido Apocalipse, ele seria nome de herói e não de vilão. Olha! Caramba, não, pera aí, eu confesso que eu não entendi. Depois eu vou querer. Apocalipse é o vilão do... Tanto na Marvel quanto na DC, ele é vilão. Cadê o João aí? O Apocalipse, caramba, o Apocalipse que matou o Superman, é verdade. Ah, não, Pedro é o DC Não, o Apocalipse é da Marvel. Tem o da Marvel. O Doomsday é do... Doomsday em inglês. É que eu tô aqui em Londres, tem que ser Doomsday. Doomsday em inglês pra DC, mas Apocalipse em português. Ah, tá. E contra os X-Men na Marvel é Apocalipse. É Apocalipse também. Louco, muito bom. É verdade, eu tinha um boneco do Apocalipse. E tinha um joguinho também, que era só metade dele. E aí ficava com o Ciclope, assim. Eu gostava de jogar com o Ciclope porque é um cara que olha reto. Então tem uma referência aí. Era muito massa.
Eu sempre gostei do Ciclope. Aquele cara. Santo É porque é o tipo Deus. de herói que eu nunca poderia ser, né, mano? Se tivesse esse superpoder, ia ser um estrago, né? Ia ser um cara? estrago, mano. Eu só ia poder participar de The Boys, soltando raio torto, mas, enfim. Gente, estamos aqui. Ele não assiste The Tá. Boys. Não assiste, não, graças a Deus. E aí, André, E faz eu? a sua abertura, vai. Bem, aqui é André Heinck e vamos todos ressuscitar. Boa! Olha aí! Começou com vamos morrer, depois nós vamos ressuscitar. Bem, já falamos, estamos ao vivo aqui. A galera gostou do BTD? Mais de 100 pessoas aqui em Londres. Então, ó, tinha pelo menos aí alguns países, Portugal, Itália, Irlanda. Muito legal, gente. Obrigado pelo esforço. Até em Alemanha, desculpa. Como é que é perdão em alemão? Entschuldigung. Como? Entschuldigung. Só um de cada vez. Nossa, não dá pra pedir perdão nessa língua. É Anschuldigung. Entschuldigung. Nossa, gente, é por isso que na Alemanha o pessoal abandonou o cristianismo. Como é que vai pedir perdão falando tudo isso? Nem esquece. Ele tá certo ou tá enrolando a gente? Tá certo. Nossa, é muito. A palavra perdão é isso tudo. Tirar a culpa. Tirar a culpa. Ah, mas olha como é bonito. Poxa, é bonito, só que é difícil de falar, né? Eu fico imaginando, Jesus os perdoou. Meu Deus, não, agora quando eu for orar, Senhor, perdão em alemão. Eu vou falar porque é bonito, né? Só que eu vou falar assim, transliterado, muito legal. Gente, estamos aqui então nesse BTD e falamos um pouquinho sobre a Bíblia. Eu queria, Milho, que você resumisse em um tweet a palestra que você deu aqui neste BTD, palestras essas que vão estar disponibilizadas para a galera assistir em algum momento aqui também no nosso canal. Eu nem combinei isso com o pessoal, vai ser disponibilizado aqui. Então, você vai poder assistir a palestra do Milho e de todos aqui. Mas, Milho, resuma num tweet para quem está ouvindo este podcast. Num tweet. Twitter é uma rede social Twitter. que a pessoa escreve pouco. E geralmente se briga e se bate e fala de política. Geralmente ele me pediria isso antes. Uma hora depois. Olhemos para a criação tendo consciência de que Deus sempre esteve, está e sempre estará presente no meio dela. Boa. E vemos por isso. Muito bom. André Heinck, a sua palestra num thread. O profeta revela a verdade da história e apresenta um outro mundo possível em Deus. Olha, muito bom. Ah, viu? Quem foi depois? Alexandre Stoinar-Refa. Tu pode ser 2 tweets, vai, Alex. Tu pegou a bomba aqui tu pegou a bomba do BTD, vai. Não se conforme com o silêncio, mas ouça a voz de Deus nas Escrituras para entender para além dela. Que é isso, hein, gente? Isso é BTcast. E vocês que não conhecem, olha só, tem mais de 600 episódios para vocês ouvir depois de hoje. Vocês têm que ouvir a gente, galera. É isso aí. Só que no resumo já... Que depois quem veio? Eu. Jesus é o mesmo ontem e hoje para sempre. Boa. É isso. Boa. E Vitor? Deus criou um mundo bom, a gente estraga, ele conserta. Nossa, muito bom. Aí, ó. Podia acabar já, né? Vamos todo mundo embora? Mentira. Gente, vamos lá então. Mas antes, é claro, vamos ouvir os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, tem muita coisa acontecendo em novembro. Você sabe, novembro é o mês da Black Friday e tá todo mundo vendendo coisas boas com preços acessíveis. Então a primeira coisa, eu quero te dar várias dicas aqui. A primeira, vocês estão vendo aqui que eu tô usando Insider, né? Sim, estou usando Insider. A Insider tá com promoção. Essa semana mesmo tá com muita coisa legal na Insider. Mas olha só, não vai ter QR Code aqui nada. Aciona o link que tá aqui na descrição deste episódio, tanto em Bibotalk quanto no YouTube. E você clicando no meu link da Insider, você vai direto pro site da Insider já com o meu cupom aplicado. Mas se você entrou no site da Insider por outro caminho, não esquece de aplicar o meu cupom, que é esse aqui, ó, põe bem grande na tela, Jenny, ó, é esse aqui, ó, BibotalkBF, tá bom? Usa o meu cupom para você ter desconto e aproveite para garantir a sua Tech T-shirt, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem, Bibo, eu gosto de livros, quero comprar umas coisas na Amazon, gosto de outra, quero comprar um videogame, vou aproveitar a Black Friday. Gente, nós temos também o nosso link na Amazon, tá bom? bibotalk.com/Amazon. Tudo que você for comprar na Amazon, compra pelo nosso link, porque isso nos ajuda demais. Desde 2018, a Amazon é uma ferramenta importante para o avanço do Bibotalk. Beleza? Então vai comprar na Amazon, bibotalk.com/Amazon. Vai por esse link que você nos ajuda. E você não paga nada mais por isso. Nós ganhamos uma comissão por tudo que você comprar. E, gente, a Amazon tem promoção toda semana, tá bom? Tudo que você comprar na Amazon, você vai nos ajudar. Não importa, não é só livro, é só os teus livros, não.
tudo. Qualquer coisa que você comprar na Amazon, você nos ajuda, beleza? E a outra coisa é que nós temos uma escola de teologia. Sim, o Bibotalk tem a EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, e até o dia 17 de novembro nós estamos com uma promoção 40% off no nosso plano anual. E é o seguinte, nós agora estamos em forma de turma. Então você pode fazer parte da primeira turma do Bibotalk. Fazendo parte da primeira turma você vai ter, põe na tela aí, Jenny, um grupo exclusivo no WhatsApp. Nesse grupo você vai ter um mentor ou um tutor, você vai ter alguém para lhe acompanhar. Segundo, esse grupo no WhatsApp vai gerar uma comunidade que vai caminhar junto com você. Quarto, você vai ter sorteios de livros. Quinto, orientações teológicas ao vivo de 15 em 15 dias. Essas são as vantagens de você fazer parte da primeira turma da Escola Bibotalk de Teologia. Você vai ter acesso a tudo que nós já publicamos, aos nossos mais de 14 cursos e a todos os cursos que ainda vamos publicar em 2025. Então, aproveite os nossos 40% de desconto nessa Black Friday e vem para a Escola Bibotalk de Teologia, tá bom? Essas são formas de você ajudar o nosso ministério. Não sei se você percebeu. Comprando na Insider pelo nosso link, usando o nosso cupom, a gente faz moral com patrocinadores, isso nos ajuda. Você comprando na Amazon pelo nosso link, a gente tem uma comissão. Sendo nosso aluno, a gente, obviamente, né, como é um produto, a gente ganha aqui a nossa parte e você ganha muito conhecimento e sabedoria. Ou seja, ajudando o Bibotalk, você ganha também. Como você ganha? Você vai comprar bons produtos, você vai comprar com desconto, você vai participar de uma escola bacana e tudo isso faz com que o Bibotalk continue, ou seja, o seu podcast preferido de Bíblia e Teologia vai ter vida longa, se Deus quiser, assim, porque, mano, se Deus não quiser, mano, você pode comprar tudo, né? Tem gente que compra, realmente, ó, tem gente que eu fico assim, agraciado e grato a Deus, porque tem gente que é mantenedor, que eu nem falei sobre isso, mas é mantenedor, é aluno, compra pelos nossos links, galera apoia mesmo o nosso trabalho. E é muito legal, porque essa pessoa, além de apoiar o nosso trabalho, tá adquirindo coisas legais. Mas assim, mas não adianta, gente. Se Deus não quiser, você pode fazer tudo isso que a gente não consegue permanecer, tá bom? Então, Deus abençoe, muito obrigado. Simbora pra esse episódio que tá bom demais. Galera, é o seguinte, então o tema hoje, né, foi aqui nesse BT Day, foi a Bíblia, né? A Bíblia em um dia, a gente deu aí um panorama teológico de toda a Bíblia, e a gente terminou, e a ideia nesse BTcast é falar um pouquinho de Apocalipse. Tema este muito presente já esse ano no Bibotalk. Enquanto a gente grava esse episódio, tem um que já saiu, que foi gravado no Rio de Janeiro com o Kenner, o Léo e o Alcino, também com essa temática, ficou bem bacana. Então a gente está falando bastante de Apocalipse e também é um tema necessário, porque geralmente na internet brasileira ele é falado de um jeito sempre muito complicado e estranho. Mas na palestra do Vitor, palestra essa que você vai poder assistir aqui no nosso canal, o Vitor fala um pouquinho dessa maneira, né, de falarmos sobre o Evangelho, e ele dá um contraponto, porque né, a partir de um pregador, de como pregar para o seu filho, e o pregador é um tanto quanto, talvez, áspero na forma de falar e muito limitado na teologia que apresenta para o seu filho, só falando de inferno, que eu nem lembro ao certo, porque eu fiz questão de esquecer, para ficar com o que o Vitor trouxe para nós. Mas quando a gente olha para o Apocalipse, e geralmente é assim que a galera enxerga na maior parte das vezes, é a destruição. Parece que o Apocalipse no imaginário popular é destruição, tanto que é nome de vilão, né? Então, como é que vocês entendem, e queria que o Vitor começasse partindo da palestra dele, como é que vocês entendem? Ok, o mundo restaurado, o Evangelho é essa beleza do Deus que constrói, né, novamente o corpo do seu filho e está disposto a construir novamente a humanidade caída e constrói a partir do seu filho, mas parece que no Apocalipse a gente tem um pouco essa ideia de cavalo da morte, guerra, selo, tiro, porrada e bomba, como dizia a profeta. O livro de Apocalipse, ele usa um tipo de linguagem que ela é muito presente no mundo do Antigo Testamento, que nem sempre aparece no Antigo Testamento, mas de vez em quando está lá, que é a ideia de conflito divino. No Antigo Testamento você tem conflito divino, por exemplo, entre Faraó e o Deus de Israel. E Deus de Israel, quando ele vai mostrar que ele mesmo é Deus e Faraó não é, você tem 10 pragas, é um negócio pesado. Pragas essa que, se me falhou a escola dominical, até cada praga que tem ali tem correspondente a uma divindade do Egito. Isso é verdade mesmo, que eu li no manual bíblico. O André Heinck fala aí, ó, nos outros ou no aqueles.
Nos dois? Nos dois. Mas fala mais no Atlas, que inclusive vocês estão aqui ainda não compraram, tem mais 13 unidades ali, ok? Isso é só para quem está aqui ao vivo, tá bom? Mas você que também está vendo agora essa gravação, tem na Amazon e o link do Bibotalk está aqui na descrição. E aí o que acontece? Você tem esses conflitos cósmicos, tanto nos outros povos que circundam Israel, quanto na literatura de Israel, que é o nosso Antigo Testamento. Você tem esses conflitos cósmicos. O autor de Apocalipse está usando esses conflitos cósmicos para mostrar que quem está no comando verdadeiramente não é o imperador, não é César, mas é Jesus. Ok, pausa. É que tu está falando de conflito cósmico, Vitor. Tenho certeza que tem umas 30 pessoas aqui que estão pensando, mano, o que é conflito cósmico? Conflito pelo domínio do universo, uma guerra. Ok, uma guerra, porque é o entendimento da galera daquele tempo. Vamos dar um exemplo. Eu queria que talvez a gente pudesse trazer Jó aqui, porque tem um conflito cósmico ali, com Behemoth, Leviatã. Tá, ok, vamos dar um exemplo. Que não é dinossauro, gente, não é hipopótamo, tá bom? São figuras, talvez cósmicas, contrárias a Javé. Só para já dar essa letra aqui. Isso. Quando você pega a literatura mitológica dos povos que circundam Israel, uma boa parte deles contam com alguns monstros que os deuses lutam contra monstros no início da criação do mundo, tá? E esses monstros são esses monstros de Jó, o Behemoth, por exemplo, o Leviatã, tá? Tem a história clássica de Baal lutando contra o Leviatã, inclusive acho que é a mais famosa delas, tá? Isso daí é um conflito cósmico da guerra de um determinado Deus com uma determinada monstruosidade. Nasce o mundo e mostra-se finalmente o propósito desse tipo de mitologia é mostrar quem manda no mundo. Quem manda no mundo é quem ganhou a batalha, tá? Então o Baal pega o barquinho dele, vai para o oceano, pega a armadura dele, pega a lança dele e mata o Leviatã. Ou seja, se ele é o cara capaz de matar o Leviatã, ele é o cara que manda na parada, ele é quem realmente manda. Ele estava falando desses mitos, então só para a gente, as pessoas às vezes se confundem e acham que a gente está dizendo, a Bíblia ela é a mesma coisa que esses mitos antigos. Ela não é, porque aparece essa figura na Bíblia, é o caos, é o Leviatã. No Apocalipse vai ser o dragão, que vai dizer a serpente do Éden. Tudo isso vai sendo interligado numa mesma narrativa no Apocalipse de uma maneira brilhante. Mas a grande questão da Bíblia, na relação com esse caos, com essa luta cósmica, é que Deus não luta. Deus apenas diz, Deus apenas fala. Então na criação aparece no versículo 2, está lá o caos das águas, revoltas, e Deus diz assim, haja luz e há luz, acabou. Separa a água para cima, a água para baixo. Então é o poder da palavra que está também no Apocalipse, né? Até mais ou tão impressionante quanto isso que sobre as águas, que é onde está o caos, repousa o hálito de Deus, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Qualquer ideia do que está ali é a respiração de Deus, é o hálito de Deus pairando sobre o caos. Ou seja, o caos que é aquela coisa que assusta todo mundo, que derruba navio, que afunda navio, né? Não derruba, que afunda navio, derruba avião. Meu avô que tinha medo do Triângulo das Bermudas porque derrubava avião, é a mesma ideia, né? Esse caos todo, para Deus, cara, o hálito de Deus paira sobre a face das águas, é tranquilidade para ele, é tranquilo, é brisa, né? De boa. Brisa, é tranquilo, o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas. Quando você vai para Apocalipse, o que o autor está querendo mostrar? Por que tem tanta linguagem fantástica ali? Você tem um monstro, você tem o dragão, você tem a antiga Babilônia, tudo isso é representação do Império Romano, do Imperador, de Domiciano mais especificamente. Aí eu vou fazer a propaganda de livro também, Doutrina e Devoção, capítulo 11, eu explico isso com mais detalhamento. Mas o que está acontecendo? O que está acontecendo ali é o seguinte: quando o profeta lá no Antigo Testamento ele olha para o rei israelita e vê o rei israelita na idolatria, o que ele vai fazer? Que o Hayek nos ensinou hoje na palestra dele, ele vai desfazer a ilusão e chamar o rei israelita para a verdade verdadeira. Tem que falar um pouquinho mais perto do microfone. Para a verdade verdadeira.
Trazendo o rei israelita para essa verdade verdadeira, o que é a ideia? É a ideia do rei voltar para a Torá, que ele saiu, virou um idólatra, foi fazer outra coisa. Então o profeta, a esperança que o profeta prega, porque ele prega juízo, mas prega esperança, a esperança que o profeta prega é que o rei israelita volte para a Torá. Quando o rei não é mais israelita, como é que vai voltar para a Torá? Então você tem uma transição da ideia de profecia, porque o rei não é mais israelita, é um rei de outro povo, para Apocalipse. E Apocalipse o que é? É uma intervenção divina direta, é um novo duelo cósmico. É um novo duelo cósmico em que o próprio Deus vai lidar com o rei estrangeiro. E ele faz isso no período do Alex, no período intertestamentário, isso acontece o tempo todo, com os reis estrangeiros que dominam Israel o tempo todo. E na literatura cristã vai acontecer no Apocalipse de João, o tempo todo contra o Império Romano, o tempo todo contra a ordem estabelecida pelo Império. Quem está no poder é Domiciano? Não, quem está no poder é Cristo. Quem está no poder é César? Não, quem está no poder é Jesus. E o mais impressionante é você dizer isso, sendo que você está dizendo que quem está no poder é quem foi crucificado pelo Império. Essa é uma coisa que eu acho interessante, porque ele não está falando apenas sobre quem é o verdadeiro rei e dominador, mas ele está dizendo de que consiste, qual é o gênero desse poder e desse domínio. Não é apenas isso. É uma virada completa em toda a lógica mundana, em todos os sentidos. Não é apenas que o imperador não é César, mas que o verdadeiro imperador não domina como César. Ele faz outra coisa. Então, o próprio gênero está em jogo. Então, o Apocalipse, a grande beleza dele, que é um pouco daquilo que eu estava falando do movimento profético, porque ele também está inserido nesse tipo de linguagem, entre outras coisas, é que ele faz a apresentação de um novo imaginário. E nesse novo imaginário, ele tem um grande plot twist, assim, tem uma virada na sua narrativa que está no capítulo 5. Então, o capítulo 5 de Apocalipse é o momento em que aquele que é digno no mundo vai abrir o livro com os 7 selos que está na mão daquele que está sentado no trono. E aí o anjo diz para o João, olha, quem venceu é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e ele vai abrir o selo. Aí o João espera aparecer quem? O Aslan, né? Vai aparecer o Aslan rugindo lá em cima, né? O leão poderoso. E ele olha o que sobra, o que sobe lá em cima. Um cordeiro como que foi morto. E aí eu tenho que recorrer ao gauchês, que nós temos uma palavra maravilhosa para isso, que é esgualepado. Muito bom. Parece um xingamento. Cordeiro esgualepado de Ele Deus. foi estrupiado, ele foi arrebentado, ele está como que foi morto, a garganta rasgada, ele está pronto para o holocausto, ele foi devastado. E é esse que sobe para lá. E aí ele tem a grande revelação, que não é apenas que o rei é outro, mas o rei é aquele que venceu não pela violência e não pelo método do império. Ele venceu entregando-se para ser morto pelo império. E esse é o centro da mensagem do Apocalipse. Inclusive, essa é a razão pela qual Apocalipse foi escrito. Porque a gente tem que imaginar o seguinte, como o Cacau disse, os evangelhos foram escritos algum tempo depois que Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Apocalipse, então, nem se fala. Então imagine o seguinte, Jesus morre pelo ano 30 e pouco, já no ano 40 e pouco, começam a surgir as primeiras comunidades cristãs, anos 60, só que João escreve isso nos anos 90 e alguma coisa, né? E aí, Jesus tinha prometido que ele estava voltando ao Pai, mas que ele voltaria em breve. Ora, ano 40, 50, 60 e 90 vai virar o século e nada desse Jesus voltar. Ora, o que a igreja começa a fazer? Ela começa a se instalar confortavelmente no mundo. Por quê? Porque a igreja no ano 90 tinha perdido a percepção da presença de Deus no mundo, a percepção de que Cristo é o Senhor e não César. E o que a igreja começa a fazer? A tomar a forma do mundo. Como?
com tatuagem e piercing? Não, claro que não. Ufa. Ainda bem. Não caiu nisso tão cedo. Não caiu nisso tão cedo. Ela começa a tomar a forma do mundo utilizando as mesmas táticas e o mesmo modo de ser do mundo, que é o quê? Conhecimento para oprimir os outros, dinheiro e sexo. Se nós lermos com atenção as cartas de Jesus às 7 igrejas, quais são as reprovações que Jesus faz às igrejas? Vocês acham que vocês são ricos? Tá bom, vocês são, mas na verdade vocês são nus miseráveis. Ah, vocês estão pobres, nus e miseráveis. Ah, vocês estão com esse conhecimento, vocês refutaram o conhecimento dos nicolaítas, mas por outro lado tem imoralidade sexual. Então a igreja começa, para tentar dominar no mundo, ela começa a adotar o mesmo padrão de comportamento do mundo. Por quê? Porque a igreja, os cristãos naquela época tinham simplesmente esquecido que Deus ainda está presente na criação. Não por acaso, o que Jesus, uma das coisas que ele mais repete é o quê? A perseverança. Perseverar até o fim, e te darei a coroa da vida. E aí a gente chega numa outra concepção, que é perseverança como fé, e fé não é, isso eu deveria ter falado na palestra hoje de manhã, mas cabe bem agora também. Fé, no sentido bíblico, não é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa, porque isso é pressuposto. Por que é pressuposto? Porque Deus está presente. Fé é você permanecer firme na sua posição, igual a Abacuque. Abacuque estava vendo a Babilônia invadir Judá. E aí ele tem aquele arranca-rabo com Deus, aquelas questões filosóficas, e aí no final, se no começo Abacuque não tinha entendido nada daquilo, porque Deus permitia a Babilônia invadir, no finalzinho ele começa a entender, e ele diz o quê? Senhor, agora eu entendi, eu vou permanecer firme no meu posto. E aí ele vai dizer, coisa que foi retomada por Paulo, o justo viverá da fé. Quem é o justo? Aquele que tem uma correta relação com Deus, viverá da firmeza que ele tem com Deus. Ora, em Apocalipse, você tinha a perseguição imperial, que também não era tão grande assim. E aí a gente tem outro paradigma mais ou menos quebrado em Apocalipse, porque a gente pensa muitas vezes que Apocalipse só foi escrito para encorajar cristãos que estavam sendo perseguidos. E não, Apocalipse é tipo uma mini bronca de Jesus para a igreja que tinha se adaptado ao padrão do mundo, porque ela tinha simplesmente esquecido que Deus ainda está presente na criação. Gente, muito legal. Você quer falar, Alex? Não, vou deixar de falar, claro. Eu queria fazer um paralelo com o que eu pontuei no Enoque, Etíope e o Apocalipse, porque a situação dos judeus e da igreja é muito semelhante. Exato. No helenismo e depois no final do primeiro século, que é essa adaptação à situação em que eles estão vivendo. E é interessante que literaturas apocalípticas surgem no contexto do judaísmo, do segundo templo, e surgem após, ou seja, na fase final da igreja primitiva, né? Vamos dizer, o Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, né? Para quem não está habituado com a literatura, teria ainda Pastor de Hermas, que a gente poderia falar, que também faz parte desse período final do primeiro para o segundo século, e de Daquê, que já é mais uma espécie de catecismo, tá? E faz parte da literatura do mesmo período do livro de Apocalipse. Mas o surgimento dessas literaturas apocalípticas, elas remetem à ideia de que a gente precisa de novo cuidar com a quem nós estamos sendo fiéis. Eu não sei quem pegou no finalzinho daquela leitura do Enoque, onde ele fala que os reis serão destruídos, não porque são reis, mas porque eles não reconhecem a origem do seu poder. Eles não reconhecem a origem do seu poder. Então, o Império Romano, agora em Apocalipse, é muito parecido. Ele também não reconhece a origem do seu poder,
Enquanto que a igreja, mesmo sabendo que a origem do poder e de todo poder é Deus, ela se adapta à situação. Então também essa literatura precisa servir de puxão de orelha para nós, se e em que medida nós nos adaptamos hoje ao momento em que estamos. Não é só sobre política, gente. Também pode ser economia, também pode ser sistema de valores, também pode ser ideologia. Quais são essas ideologias que nós estamos nos adaptando e não reconhecendo qual é o poder, não só que elas têm, mas de onde vem esse poder que elas têm. E a grande questão é não tentar se impor ao mundo, porque o mundo, de qualquer forma, ele não reconhece o poderio de Deus, mas é o quanto o povo de Deus, ou Israel de Deus, que reconhece a presença de Deus no mundo, o quanto ele consegue resistir e não se acomodar ao mundo. Tem um livro muito bom sobre o Apocalipse, que pouca gente leu, que é muito bom, que se chama A Volta ao Primeiro Amor como Resistência ao Mundo. Pouca gente leu, infelizmente. De um autor chamado Alexandre Melhoranza. Então, quando você chega lá naquele capítulo lá que fala lá, Volta ao Primeiro Amor e tal, esse livro maravilhoso do Milho, que é bem nesse sentido que ele falou aqui, inclusive, né? Então, o autor já falou, né? Mas ainda bem que mantém a coerência, né? Exatamente. De lá para cá você manteve a mesma visão. Mas eu sempre puxo pro lado mais, né? Espiritualidade, pastoral, né? Eu não esperaria menos de você. Porque aí é mais fácil orar do que ler, né? Brincadeira, gente, não é isso não. Mas tem uma questão que eu acho que a gente perde no Apocalipse, nas nossas leituras tradicionais, e eu estou muito feliz que está sendo trazido nesse papo aqui o tempo todo, né? Essa questão que o Heinck colocou, de que a gente não tem só uma resistência ao César, mas a gente tem um monarca que governa de outra forma, né? Porque no final das contas há um convite, eu acho, para um tipo de vida para a igreja. Por isso que eu falei assim, né? Procure-se uma igreja para o fim do mundo. A gente não pode esquecer que Apocalipse não é um livro escrito para a gente ficar identificando sinais de que as coisas estão indo para o beleléu, né? Olha ali a besta, olha a marca. Olha a besta. Esse aí é o anticristo. Fica chamando os outros de besta, né? Não é isso. O Apocalipse, ele tem um destinatário, mais de um na verdade, mas todos os destinatários do Apocalipse são igrejas. São igrejas. A gente precisa de uma leitura eclesiástica do Apocalipse. A gente não tem que ter uma leitura só individual do Apocalipse, porque no final das contas a gente fica com a única preocupação: vou ser selado ou não vou ser selado pela besta, né? Eu vou deixar botar um chip no meu braço ou não? Não tem chip na Bíblia, tá, gente? Né? Então pode comer lá fish and chips, tranquilo, não tem. Nossa, não! Sensacional! Não. Mas não tem nem esse chip, nem nenhum outro. Então você pode usar. O lance é o seguinte: a gente está vendo ali uma proposta de vida que não se adequa ao jeito do mundo. E os puxões de orelha que a igreja recebe, que o Milho falou, são das que recebe, nem todos recebem, mas das que recebe justamente por isso, por se amoldar ao mundo, e por isso a volta ao primeiro amor é uma resistência ao mundo. Mas por que a gente deve voltar ao primeiro amor? E por que o Apocalipse é um livro sobre o amor de Deus, inclusive? Porque desde o início o conflito colocado entre os seres humanos e Deus é um conflito sobre essa relação ser uma relação de amor. A dúvida que a serpente, que fez a sua aparição lá em Gênesis e depois aparece de novo no fim da Bíblia no Apocalipse, né, o dragão, a antiga serpente, é justamente uma dúvida se Deus, quando fala, ele fala por amor ou ele fala por outro motivo. Não coma da árvore, é porque Deus ama ou é porque ele não quer que você seja como ele? Entende? Então ela sempre está colocando uma dúvida sobre o amor de Deus. E eu acho maravilhoso que lá, eu vou ter que voltar nesse texto daqui a pouco, mas que lá no Apocalipse mesmo, que alguém pegou minha Bíblia e não devolveu, brincadeira, estou brincando, eu sei, que
No início do Apocalipse, João, quando escreve para a igreja, ele fala exatamente isso. Ele diz que Deus ama essa igreja. Deixa eu achar aqui o texto certinho. Aqui, ó, versículo 5 de Apocalipse 1. Ele fala assim: Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito entre os mortos, soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ele nos ama. O primeiro capítulo de Apocalipse faz uma afirmação do amor de Deus. Por quê? Por quê? Aí você tem a igreja lá perseguida, com um monte de problemas, se adequando ao mundo, perdendo vigor, porque quando você se adequa ao mundo, você perde vigor, né? Você não tem mais aquele negócio todo e tal. E aí ele fala: eles nos amam. Quando você volta lá em Daniel 10:11, quando vem um anjo do Senhor trazer notícias para Daniel, e ele vai trazer notícias não muito agradáveis, ele começa dizendo o quê? Daniel, você é muito amado, né? Antes dos Apocalipses vem uma afirmação do amor de Deus, que é porque a grande força mesmo, esse amor que esfriará, a grande força de Satanás, esse amor que esfriará, é esfriar o amor, é esfriar a nossa certeza, porque quando o mundo está caindo, se você não lembra de que Deus te ama, você vai correr para qualquer subterfúgio, você vai se adequar ao mundo, você vai tentar escapar, você vai dar um jeito de deixar o sofrimento doer menos. Então aí quando vem uma carta lá para a igreja de Éfeso e fala assim: ó, eu tenho contra vocês que abandonaram o primeiro amor, é justamente esse abandono da convicção de que Deus ama. Agora, se a gente acredita que Deus ama, a gente fala o que Paulo fala, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Ele ama, porque nada do que acontece é um testemunho de que Deus nos odeia, pelo contrário, Ele nos ama. Eu não sei de nada, eu não sei o que vai acontecer amanhã, se o aquecimento global vai fazer todas as árvores pegarem fogo de uma hora para outra, ou se não, se vai tudo congelar, né? Está mais perto de congelar aqui onde a gente está. Mas aqui congelar, com mas certeza. No Brasil, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se alguém vai soltar uma bomba atômica em algum lugar e vai gerar uma reação em cadeia. Eu não sei. Mas eu sei que nada do que aconteça coloca em dúvida o fato de que Deus me ama. Então aquela fala original da serpente, olha, Deus está falando isso porque Ele é invejoso, eu sei que é mentira. Mas por que eu sei que é mentira? Porque eu olho e vejo um cordeiro. Eu vejo um cordeiro morto. Quando eu vejo o cordeiro morto, eu falo: esse cordeiro não morreu em vão, ele morreu por amor. Então aí, a minha questão agora não é mais assim: vou tomar o trono, sentar nele. A questão agora é: o cordeiro está no trono, então eu vou viver pela lei do cordeiro. A lei do cordeiro é o perdão, a lei do cordeiro é o sacrifício, a lei do cordeiro é o amor, porque no final das contas, Deus me ama. Então se Deus vem e fala assim: olha, tenho contra você que deixaste o primeiro amor, eu falo: Senhor, de fato, eu confiei em qualquer outra coisa, mas confiando que Deus me ama, eu posso perder tudo, mas não vou deixar de viver pela lei do amor. Se o Apocalipse não gera em nós amor, só gera medo, aí a gente está com um problema. E o porque amor lança fora o medo. Exatamente, porque o mesmo João disse: o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo pressupõe castigo. Mas o Apocalipse não diz que a gente vai ser castigado. Não diz. Ele diz que o Senhor vai colocar sua justiça. A gente só acha que a gente vai ser castigado, que a gente fala direto BT Papo, né? Porque a gente se identifica muito com esse mundo que Deus está falando que está passando. A gente gosta muito de certos confortos aqui que a gente sabe que são injustos. A gente gosta muito de certo sistema que nos beneficia às vezes não beneficia, mas quando beneficia a gente gosta. E se puder disputar o nosso direito, o nosso pirão primeiro e deixar o outro sofrer, a gente lê o Apocalipse e fala: eita, esse é o tipo de gente que se ferra, sou eu então. E aí a gente esquece a presença de Deus no mundo. Agora, se você esquece tudo isso, volta para o amor de Deus e pratica isso, amando o próximo, se preocupando com aqueles que são os que olham para o Apocalipse e veem esperança, são aqueles que olham para o Apocalipse e falam: se esse mundo passar, para mim é ótimo, porque esse mundo para mim já é o inferno. Então, sendo ele derrotado, eu estou indo para o céu. Que é a mesma galera que se agarrou em Jesus no Evangelho, porque eles já estavam no inferno, entendeu? Jesus voltando, eles já estão agarrando Jesus lá. É gente que não tem esperança, é prostituta, é publicano, é gente que não tem esperança. Aí vê Jesus, vai Jesus. Jesus fala para eles assim: vocês são os melhores? Não, mas eles estão vendo esperança em Jesus. Se a gente lê o Apocalipse e só tem medo, não está entendendo o amor de Deus e está com medo porque se apega muito ao mundo que está passando. Mas se a gente tem esperança, é porque a gente está identificado com Cristo, que nesse mundo só sofreu. Então a gente também está voltado em amor para quem sofre. Eu acho que a missão da igreja no Apocalipse é por aí. Muito bom. Pegando tua deixa aqui, se a gente comparar a imagem do cordeiro com a do dragão e dos seus
companheiros no livro de Apocalipse, que são 3 figuras, interessantemente, 3 figuras, e elas têm uma relação entre elas, que é uma espécie de trindade maligna. No livro de Apocalipse, nós vamos ver que há uma diferença substancial entre o Cordeiro e essas 3 figuras. E não é o poder que elas têm, porque essas 3 figuras malignas, lhes foi dada toda a autoridade, elas geram vida, elas criam coisas, elas curam, elas fazem milagres, elas fazem todos os sinais que Jesus também fez no seu ministério. Então, identificar aquele que não é o Cordeiro, não é pelo que faz, mas qual é a sua postura. O Cordeiro se humilha, e se humilha até a morte de cruz. Enquanto que aquelas 3 figuras diabólicas, elas se exaltam, elas são arrogantes, elas são cheias de arrogância. Elas se põem acima. Então, cuidado com quem diz que anuncia um evangelho onde só há arrogância e superioridade, e não o espírito do Cordeiro que foi morto. Muito bom. Gente, mas aí eu tenho que trazer aqui, agora sim, voltando para a primeira pergunta que eu fiz, e aqui a gente caminha para o final do podcast. Tá tudo muito bonito, mas e toda aquela morte, destruição que tem Apocalipse? Porque, ou não, eu tô lendo... Não, tem muita coisa errada, né, mano? Morre muita gente. E quem são os 4 cavaleiros? Mentira, brincadeira. Né? Mas tem o Cavaleiro da Morte, aquela coisa toda, e abre selo. Porque assim, morre tanta gente no Apocalipse que eu não sei como é que sobra gente para morrer quando tem a taça, depois o selo, não sei o quê. E por que tá lá, né? Porque tá meio ursinho carinhoso esse Jesus de vocês aí. Eu tô achando legal. Não, mas parece que ele vai matar umas pessoas também, não? Ou não? É porque tem um mito de combate ali. Tem o quê? O mito de combate. O uso do mito de combate como metáfora. O uso como mito de combate como metáfora para o duelo com o Império Romano. Então, muito embora Deus, quando é representado no Antigo Testamento ou no Apocalipse, dentro desses duelos cósmicos, Deus vença só com hálito, ou no Novo Testamento vença com sacrifício, não significa que o combate não ocorreu. Faraó tem o coração endurecido, a praga acontece, tá? E no livro de Apocalipse, o império é julgado. E os imperadores desse mundo, e aí eu acho muito importante que o livro de Apocalipse seja lido à luz do que o Heinck falou na palestra dele. Eu sei que quem está ouvindo o podcast só vai ver a palestra dele depois, mas a hermenêutica que o Heinck propôs na palestra dele é fundamental para entender o caráter propositivo do livro de Apocalipse para além do império. Quer dizer o seguinte: imperadores deste mundo, que são sempre cruéis, imperadores deste mundo que são sempre perniciosos, que fazem de tudo para permanecer no poder, que maltratam as pessoas, que torturam, esses imperadores serão julgados de acordo com as suas obras. E aí não é só César, não é só Domiciano. Quando a gente fala do livro de Apocalipse, a gente está falando de Domiciano efetivamente. A gente está falando, mas quando a gente fala de Domiciano, a gente está falando dos imperadores que vieram antes dele, porque Domiciano é o Nero redivivo. Então a gente está falando de Nero, que veio antes dele. Quando a gente está falando de Domiciano, a gente está falando dos imperadores que vêm depois dele, que fazem as mesmas coisas. Quando a gente está falando de Domiciano, a gente está falando de Mussolini. Quando a gente está falando de Domiciano, a gente está falando de Mao. Quando a gente fala de Domiciano, a gente fala de todo imperador cruel que resolve dizer e clamar para si todo o poder, e no lugar de reinar amorosamente, ele cria um império de destruição, ele cria um império de morte das pessoas, ele cria um império de obliteração do mais fraco. Então, ao longo da história nós tivemos tantos, e esses tantos serão julgados. E esses todos Deus lidará com eles, inclusive os religiosos.
incluindo aqueles que o fizeram em nome de Jesus, aqueles que massacraram, aqueles que mataram, aqueles que, usando o nome de Deus, fizeram seus próprios tronos, as suas próprias fortunas e as suas próprias torres de Babel. Então, quando a gente olha para a destruição do livro de Apocalipse, ela está lá porque ela haverá, porque existe um dia do Senhor prometido para os domicianos prévios e para os domicianos posteriores. Antes de Domiciano, Nero; antes de Nero, os reis das nações que imputaram sofrimento sobre Israel. Além deles, os reis de Israel, do reino do norte, tal como Acabe, e todos eles passarão por juízo. Esse juízo está prometido. Então, quando o livro de Apocalipse traz toda essa imagem de destruição, é porque antes dele existe uma tradição no livro dos 12, nos profetas menores, de dizer: o dia do Senhor vem. Haverá um determinado juízo, haverá um determinado julgamento. Então, todos aqueles que seguem os moldes de Domiciano, como o Heinck falou no nosso primeiro bloco, todos aqueles que seguem os moldes de Domiciano serão julgados. Eles não escaparão de um juízo rigoroso da parte de Deus. Além disso, Vitor, existe também uma ênfase no livro de Apocalipse. Eu vou quebrar esse óculos. Que não é Deus, na verdade, que mata. Então, se a gente lê Apocalipse 6, o seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Aí mais para frente, então o seu cavaleiro tinha na mão uma balança, ouvi que parecia uma voz entre as 4 criaturas viventes, dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário, 3 de cevada por 1 denário, e não danifica o azeite e o vinho, que é a injustiça. Então, assim, o livro de Apocalipse, nessa linha que o Vitor acabou de falar também, ele apresenta que quando nós esquecemos a presença de Deus no mundo, Deus entrega à humanidade a sua própria liberdade, e quando a humanidade tem liberdade, ela se mata. E quando Deus vem salvar, ele livra a humanidade antes que ela se mate a si mesma. Muito bom. Gente, para finalizar este podcast, afinal tem gente que está a 2 horas da sua casa ou mais, eu queria então que vocês, quem sentir no coração, 2 de vocês, como o Apocalipse então ajuda a igreja a fazer a sua missão agora, que é o tema deste podcast, que eu já fiz vários links, mas para ficar bem claro, como é que vocês diriam então, em rápidas palavras, como o Apocalipse interfere ou como ele nos ajuda a fazer missão agora? Só uma palavra. Okay. Resistamos na fé. Se tudo for mal para a nossa vida, continuemos na nossa fé em Cristo. Se tudo for bem na nossa vida, continuemos em nossa fé em Cristo. Ele já venceu. Eu acredito que o Apocalipse faz esse anúncio da vitória de Jesus. Crer no Cristo que já venceu nos faz viver por Ele, né? E faz a gente compreender a batalha na qual nós estamos. Então, às vezes, a obediência ela é muito contraintuitiva num mundo que é dominado por poderes que parecem tão vitoriosos. Mas quando você percebe a grandeza de Deus e a soberania dele nisso tudo, é loucura você se guiar por poderes que são efêmeros, certo? Então, eu acho que por isso que há uma cobrança de fidelidade às igrejas. E eu acho que essa é a nossa cobrança, né? De fidelidade mesmo. A gente tem que parar de se basear como igreja nessa cultura que vai passar. E eu não acho que é porque a gente deve simplesmente esquecer cultura, tal, não é isso. Essa relação nossa com a cultura não é a da Cristo contra a cultura, né? Mas a gente deve parar de achar que a cultura na qual a gente está inserido, com a qual a gente lida e tudo, né? Por exemplo, a gente está tudo com roupa que é dessa época, ninguém está de túnica aqui, né? O All Star não é bem dessa época, mas vai continuar. Mas você também está. Eu sei. Não é essa a questão, mas é tomar coisas efêmeras como se fossem eternas, e elas não são eternas. Eterno é Deus e sua palavra.
Então vale a pena se fundamentar em Deus. Isso em vários momentos nos colocará como comunidades contraculturais. E isso a gente tem que assumir. Só que a gente não está assumindo. Em geral, e assim, em geral a gente não está assumindo mesmo não. A gente está muito confortável em buscar as formas de sucesso como sucessos por outros meios que não sejam os meios do Espírito Santo, né? A forma de Deus conduzir a igreja, né? A forma de pregação que tem a ver com outras coisas que não a fidelidade ao que Deus nos fala. Tem um monte de coisas que a gente poderia questionar assim profundamente. Aí eu falo também muito de uma realidade que é minha e que eu não sei de quantas pessoas mas a gente sabe como que as coisas são, pelo menos naquilo que a gente tem contato. Então, se não, o que a gente chama de missão vira só estratégia de marketing. O marketing, ele é a comunicação cultural em eficiência, né? Mas a gente não é pautado nem pela eficiência, a gente é pautado pela fidelidade. Então o chamado Apocalipse não é eficiência, é fidelidade, né? Então, eu diria, isso sim é um tweet. Eu diria, puxando a questão da presença de Deus que o Milho falou, o Apocalipse ele dá à igreja a certeza de que Deus virá. O Apocalipse, nesse eixo narrativo dele, ele começa com Deus lá no trono. E no início do Apocalipse tem uma fala de Deus, é o único momento que Deus fala no Apocalipse. Depois ele só vai voltar a falar no final. Aí em todo o livro são os agentes divinos que vão agir no mundo, mas Deus está em silêncio. Chega no final do livro, Deus fala de novo. E é quando ele diz o quê? Eu estou vindo ao mundo, e ele vem tabernacular no mundo. Então o Apocalipse começa com Deus no trono lá no céu, e ele termina com Deus na terra vivendo com os homens. E é maravilhoso. Então essa certeza de que Deus virá, eu acho que é a grande mensagem do Apocalipse. Gente, sensacional. Quem gostou desse BTcast ao vivo, bate palma. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Sensacional. Agradeço aos meus amigos que toparam aí essa missão de vir até aqui e de compartilhar o dia inteiro, né? Para quem não sabe, a gente tá o dia inteiro aqui hoje palestrando, ouvindo. E obrigado por ainda ter esse gás para gravar esse BTcast ao vivo aqui. A galera gostou, já bateu as palmas. É isso, vamos ficando por aqui. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser, assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Muito bom, gente. Primeiro BT Day de Londres. Quem quer ano que vem faz barulho aí! Muito bom, galera. Ó, você que é da Europa, vem no próximo BT Day. Você que é do Brasil, aproveita os BT Days aí.